Hoje nós estamos no 89º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios. O tema de hoje é insensibilidade. Efésios, capítulo 4, versículo de número 19. Diz assim o texto bíblico: os quais, havendo perdido todo sentimento, como eu já disse para os irmãos, aqui seria melhor traduzido por os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Pode se assentar, sempre glorificando ao Deus. O modo de vida dos ímpios, os gentios, é também caracterizado pela insensibilidade moral. A libertinagem é uma vida totalmente desregrada. Desregrada é sem a regra, ou seja, sem a ordem de Deus, sem as leis de Deus. Então é desregrada e suja, com a qual não cabe mais no viver em Cristo Jesus. Então, quando Paulo faz esse contraste aqui da vida ímpia e da nova vida em Cristo Jesus, ele está aqui mostrando aquilo que não cabe mais no viver da vida cristã, tá certo? E ele começa dizendo aí, no versículo 19, a parte A: os quais, tendo se feito insensíveis. A palavra grega aqui para insensíveis é uma palavra só, tá? Aqui, tendo se feito insensíveis, no caso, a palavra grega é apalgeo, que significa, olha só, tornar-se insensível, deixar de sentir dor por, perder a vergonha, perder a capacidade para sentir vergonha. Então, os gentios não sentem mais dor por pecarem. A pessoa ímpia você já sabe, eu já falei, é o contrário de piedoso. Piedoso o que é? Alguém que vive de modo santo. Então, ímpio é o contrário disso, vive de modo perverso. Então, os gentios, eles não sentem mais dor ao pecarem, porque quando a consciência é rejeitada pela primeira vez, sente-se certa dor, uma espécie de protesto. Quando a pessoa peca, aí vem a consciência, né, e protesta contra aquele pecado. A pessoa fez aquilo que é errado e a consciência dele protesta contra ele, tá certo? Porém, à medida que vai calando essa voz, ela se torna cada vez menos audível e clara. Vamos supor, Deus vem, porque você sabe, a lei de Deus está no coração do homem. Aí quando o homem peca, tem um juiz natural, que eu tenho falado sobre isso várias vezes, que é a consciência. Aí a consciência, quando a pessoa faz o que é certo, a consciência aprova aquilo que ele está fazendo, e aí a pessoa sente paz, a pessoa sente, é gratificante, a pessoa se sente satisfeita. Por quê? Porque está fazendo a vontade de Deus. Mas quando ela peca, a consciência logo lhe acusa, ela traz aquele protesto, aquela acusação, aquilo que a pessoa está fazendo de fato não condiz com a vontade de Deus. Só que se a pessoa continua pecando, mesmo com os avisos da consciência, com o protesto da consciência, a consciência dessa pessoa, ela vai ficando cada vez mais insensível, né? Ela vai perdendo a sensibilidade. Então ele vai calando a voz da consciência, é como se ele lubridiasse a consciência dele, e aí a consciência da pessoa acaba se tornando corrupta também, apoiando ele nos próprios enganos. Veja só que coisa terrível. Então o protesto aqui no caso da consciência é abafado, a picada, né, fica menos dolorida, até que finalmente a pessoa não sente mais dor. É o que a Bíblia chama. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, ele fala sobre a mente cauterizada, a consciência cauterizada. Veja só isso, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. E por que esses homens falam mentiras? Eles sabem que é errado falar mentira, mas por que eles continuam falando mentira sabendo que é errado mentir? Aqui está a resposta. Tendo cauterizada vem de cautério. Hoje se usa na medicina para tirar a sensibilidade, né? Cauteriza o machucado, a ferida, né? Então, tendo cauterizado a sua própria
consciência. Então, uma consciência que já não sente mais, entende? Então, isso é muito horrível. Isso aqui é uma situação muito complicada. Veja só que coisa tremenda aqui que a Bíblia nos ensina sobre isso. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira coisa que eles sentiram? Vergonha. Porque a consciência lhe acusou pela primeira vez. É a primeira vez que eles tiveram acesso à consciência do lado negativo, tá certo? É a primeira vez, porque até então eles não tinham pecado. Só que agora eles pecam e a consciência já logo condenou. Você veja em Gênesis 2:24, o que a Bíblia diz? E andavam nus e não se envergonhavam, porque onde não há pecado não há vergonha. A vergonha está no pecado. Agora o texto diz que, por isso que eles não se envergonhavam. Agora o texto diz em Gênesis 3:7 que quando pecaram, os olhos deles foram abertos e conheceram que estavam nus e fizeram folhas de figueira fizeram aventais para se cobrir, ou seja, eles queriam tampar a vergonha. Então veja só, a consciência ali foi ativada, e eles agora foram acusados pela consciência, isso que vocês fizeram, vocês pecaram contra Deus, vocês desagradaram a Deus. É por isso que quando eles ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim, eles tiveram medo ali também. Outro exemplo disso aqui foi Pedro. Lembra quando Pedro negou a Cristo? Lá em Mateus está registrado 26:75, Jesus tinha dito para ele, né? Eu vou ser crucificado, eu vou morrer, vocês vão ser escandalizados em mim. Aí Pedro falou, não, nem que eu tenho que dar minha vida por ti, mas eu não te negarei, eu vou até o fim contigo. E Jesus falou, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro, assim como Jesus havia falado, ele pecou, ele negou a Cristo. E o texto diz que quando Pedro ele nega a Cristo, ele ouve o canto do galo, e o que o texto diz lá em Mateus 26:75? Diz que ele chorou amargamente. Então, quando o galo canta, o que acessou nele? A consciência. A consciência acusou a ele, entende? Então, é o que eu já falei isso aqui algumas vezes, o galo continua cantando até hoje. O galo não parou de cantar. Quando a gente peca, o galo já canta. Esse galo hoje é a nossa consciência, tá certo? Só que o que me chama a atenção é que Pedro não tem a mente, ele não tem a consciência cauterizada, ele não é insensível, porque ele peca. Veja, Adão e Eva não estavam insensíveis, eles pecaram, tá certo? E sentiram vergonha porque pecaram. Pedro peca e está fazendo agora, ele está chorando amargamente. E chorar amargamente no original poderia ser até traduzido assim, sentir profunda tristeza com dor aguda. Ele sofreu com aquilo. Não é alguém que pecou, nada a ver, não sente nada, é insensível. Não, ele sentiu uma pontada aguda, uma fisgada aguda. Ele sofreu com aquilo. E esse sofrimento levou ele para o arrependimento. Tá certo? Levou ele para o arrependimento. Veja só, uma das orações mais lindas registradas nas Escrituras, sabe qual que é? É a oração de Daniel, do capítulo 9, junto com a oração de Neemias também, capítulo 9 também, do livro de Neemias. Só que eu só vou falar da oração de Daniel. Essas são as duas orações, uma das orações mais lindas da Bíblia em matéria de confissão. Porque Daniel, vocês sabem que o povo de Israel se tornaram insensíveis, porque eles pecavam e começaram a pecar desenfreadamente. E aí Deus levou eles para onde? Para o cativeiro babilônico, onde Deus falou, vocês vão ficar 70 anos aí, até eu purificar vocês dessa imundícia da idolatria. O povo caiu na idolatria. E aí o que acontece? Passados 70 anos, o Daniel, ele lê no livro de Jeremias, que o tempo do cativeiro babilônico havia cessado. Então o que Daniel faz? Ele entra em oração. A Babilônia, o império da Babilônia, já tinha caído no tempo de Beltesazar, e Deus já havia levantado Sírio e Dário, os medos persas, para derrubar a Babilônia, e ali então, até que foi Sírio que foi o instrumento de Deus para que o povo pudesse ser repatriado, ou seja, voltar para Jerusalém.
Agora veja só, Daniel, quando vê que o tempo de cativeiro havia acabado, o que ele faz? Ele entra em oração. Eu vou resumir, que é todo o capítulo 9, a oração de Daniel. Ele entra em oração, tá certo? Ele se humilha diante de Deus com jejuns, e ele começa a fazer confissão. E o que me chama a atenção, eu vou citar um versículo dessa oração linda, uma parte do versículo, que é Daniel 9:8, que ele começa a fazer confissão pelos pecados dele, pelos pecados da casa dele, ou seja, da família dele, e pelos pecados de toda a nação. Daniel, ele faz confissão não só por ele próprio, mas ele faz uma confissão dizendo: perdoa os pecados da casa de meu pai, da minha família, perdoa os pecados da minha nação. Então ele faz uma confissão diante do Senhor. É por isso que eu disse, essa é uma das orações mais lindas que a Bíblia nos apresenta. E aí está escrito em Daniel 9:8 assim: ó Senhor, Daniel orando, a nós pertence o corar de vergonha, ou algumas traduções, a confusão, a confusão, né? A confusão do rosto. Aqui seria melhor traduzido como eu coloquei, corar de vergonha. Então perceba isso aqui, e aí ele fala a parte final: porque pecamos contra ti. Então veja que oração maravilhosa aqui. A pessoa que não é insensível aos avisos de Deus, através tanto da obra do Espírito Santo de convencer, como também da sua consciência, que é o juiz natural que Deus deixou para o homem, essa pessoa, ao pecar, essa pessoa ela vai sentir tristeza, ela vai sentir dor. Por quê? Porque ela está desonrando o Criador, porque ela está ofendendo o Criador. Então, por ela temer ao Criador, temer ao Deus dos céus, então o que ela faz? Ela se arrepende dos seus pecados. Porque temer a Deus, não entenda uma coisa, temer a Deus não é simplesmente, eu tenho medo de Deus, não é ter medo de Deus como aquele que vai lançar os demônios e os homens que não aceitaram a salvação em Cristo, lançar no inferno. Mas o temor a Deus é você o que? Reverenciar Deus, porque Ele é santo. Então você tem respeito por Deus, você reverencia a Deus, você sabe que o olhar do Senhor está em todo lugar. Então a pessoa, quando ela peca, então ela sente o quê? Ela sente aquela tristeza. Então isso eu digo, quando uma pessoa ela tem a consciência cauterizada, meu Deus, é uma falência, isso é uma desgraça na vida de uma pessoa. Então, se uma das coisas que me faz entender que ainda temo a Deus, é que em algum momento, quando eu erro, às vezes coisa mínima, às vezes falou que não devia falar, às vezes, enfim, às vezes inconscientemente atrapalhou alguém, fez algo que não devia fazer, mas você sente o pesar no coração. Sabe por quê? Porque ainda você tem comunhão com Deus, porque ainda você teme a Deus, e isso é muito bom. É bom, ou seja, que a sua consciência não seja insensível. A persistência na prática do pecado sem arrependimento levará à insensibilidade, isto é, a pessoa não se importa em ofender a Deus. Então alguém, perceba, que não se importa mais em ofender a Deus, ela não importa o estilo de vida que ela vive, ela não está nem aí com nada. Por quê? Porque já perdeu toda a sensibilidade. A sua consciência foi cauterizada e o seu coração está totalmente insensível aos protestos da consciência e ao convencimento do Espírito Santo. E isso pode ser ou pode ser não, é letal à vida do ser humano. Porque veja só, Paulo ainda continua dizendo: então, havendo-se feito insensíveis, se entregaram à dissolução. Vamos lá, parte B aí agora, vamos trabalhar. A palavra se entregaram, a palavra grega é paradidomi, que significa entregar nas mãos de outro, render-se, entregar-se como prisioneiro. Sabe onde essa palavra é vista? É vista no sermão de Estevão, e eu quero ler esse texto aí. Olha só que coisa terrível. O que é ser entregue
né? A pessoa, quando ela se torna insensível, Atos 7,42. A pessoa, quando se torna insensível, ela passa a ser entregue a um domínio, a uma escravidão viciosa, pecaminosa. Olha só o que Estevão fala, só vou ler a parte A aí do versículo. Mas Deus se afastou. Sabe o que significa aqui a palavra afastar no grego? Virar as costas. Já pensou Deus virar as costas para um ser humano? É doloroso. Mas Deus se afastou e os abandonou. Olha só, Estevão está falando contra o povo de Israel, que insiste em pecar, em idolatrar, adorar outros deuses e tal. Então o Estevão está dizendo que a persistência deles no pecar, a ter a consciência cauterizada, porque agora eles não estão nem aí, se ofendem a Deus com seu estilo de vida pecaminoso. Então agora, por eles continuar nessa insistência aí do pecado, o que aconteceu? Deus virou as costas para ele e Deus os abandonou. Abandonou é a mesma palavra grega que Paulo usa, que entregaram-se. Entregaram-se, abandonou, é a mesma palavra grega paradidomia. Então, que coisa horrível é isso. Veja, a pior coisa que pode acontecer é Deus virar as costas para o ser humano e o entregar à própria sorte, pois as inclinações do coração do homem são más. Já pensou, por quê, irmão? A partir do momento quando o pecado entrou no mundo, o que aconteceu? A natureza agora do homem é caída, e essa natureza é mal ou é bom? É totalmente má. Jesus falou, ó, vocês sendo maus. Então a natureza humana, por natureza caída, ela é o quê? É má. Agora é por isso que nós oramos o Pai Nosso. O que nós oramos? Venha o teu. Essa é uma oração de libertação, ó, venha o teu. Ou seja, me tira do reino das trevas, me tira do domínio, da escravidão, do pecado, e me tira do domínio de Satanás. Então venha teu reino, era Márcia. Por isso que nós oramos, venha o teu reino, tá certo? Agora percebe isso aqui, que coisa terrível. Agora, quando uma pessoa, ela continua insistindo em viver na prática do pecado, o que acontece? Irmão, Deus pega, entrega essa pessoa, que abandonar é Deus entregar a pessoa a sua própria sorte, ou seja, entregar a própria maldade do seu coração. Ninguém conseguirá ser livre de si mesmo. Irmão, só Deus pode nos libertar de nós mesmos. Só Deus pode nos libertar de nós mesmos. Já pensou nisso? Só Deus. Quantas vezes no decorrer da sua vida você já falou consigo mesmo, eu não me aguento? Por causa do seu jeito de viver, do seu jeito de ser, você fala, eu não me aguento. E é verdade, nós mesmos não nos suportamos nós mesmos. Mas aí vem Deus, com sua graça maravilhosa e libertadora. Agora veja só, o que é uma pessoa que é entregue, a pessoa que se torna insensível, tá certo? Tem a mente cauterizada, agora vai ser entregue à sua própria sorte. O que significa isso? É o que aconteceu nos dias de Noé, lembra? No capítulo 6 de Gênesis, não contenderá, não permanecerá o meu espírito mais com o homem. E aí Deus entregou os homens a sua própria sorte. Deus está dizendo, vocês gostam de pecar? Vocês querem continuar pecando? Então eu entrego vocês aos seus próprios pecados. Agora, se Deus me entregar os meus próprios pecados, quem vai me libertar deles? Ninguém. Acabou. A pessoa está condenada, já não tem mais o que fazer. Então, se Deus vira as costas para uma pessoa e entrega a ele a sua própria sorte, essa pessoa está perdida. É o que aconteceu com Faraó. Lembra? Deus chegou para Faraó e disse, liberta o meu povo. Deus estava dando a oportunidade para Faraó se render à grandeza do Deus vivo. Só que Faraó, ele libertou o povo? Não, a Bíblia diz que ele foi ficando o quê? Insensível, ele endurecia o seu coração. E o que é endurecer o coração, meu filho? Deus foi e falou, sai dessa vida pecaminosa. Aí a pessoa fica o quê? Relutando, aí ele fica relutando com a consciência. Aí o que acontece? Essa pessoa vai se tornar insensível, e essa insensibilidade
levará Deus a entregar ele a própria sorte dele. Então isso é muito terrível. E a minha oração aqui nessa noite é que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia dos homens da terra. Porque Deus é piedoso e clemente. Deus é bondoso. E aí você viu o que aconteceu? Quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, Deus entregou ele a própria sorte. Deus falou: já que você quer continuar pecando contra mim, eu te entrego ao seu próprio pecado. E aí o que aconteceu? Ele sofreu juízo. Aí não tem mais o que fazer. Quando Deus entrega a pessoa assim, aí já não há mais o que pode ser feito para com essa pessoa. Agora Paulo diz aí, ó, se entregaram, olha lá, a dissolução. A palavra dissolução aí, a palavra grega é aselgeia, que significa, olha o significado dessa palavra, é promiscuidade sexual, libertinagem, lascívio. O que é lascívio? É sensualidade ao extremo, é o comportamento totalmente desprovido de controle moral, devassidão de ordem sexual. Isso aqui, irmão, é uma questão que Paulo está trabalhando. Veja, ele está trabalhando num contexto de quê? De que aqueles irmãos foram resgatados dessa vã maneira de viver. Ele está escrevendo para os irmãos que agora são crentes em Cristo Jesus, mas outrora estiveram nesse estilo de vida. Agora o apóstolo Paulo está dizendo: perceba, nós tínhamos esse estilo de vida gentil, ímpio, mas hoje não temos mais. E para que ele escreve essa epístola? Para que os irmãos permaneçam na nova vida. Pegou aí o mistério? Então Deus não quer que nós venhamos a voltar a essas práticas ímpias. Não, Deus já nos libertou. Diga glória a Deus quem foi liberto aí. Agora veja só, esse era um dos principais pecados de Sodoma e Gomorra e os levou à destruição. Vocês lembram o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Eu estive lá nessa região esses dias aí, na região de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus deu tempo para aquele povo se arrepender. Você sabia que lá em Sodoma e Gomorra tinha um missionário de Deus? Qual era o nome do missionário que tinha naquela cidade? Ló. Ló era o missionário. Ló, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Justo por quê? Porque anda na justiça de Deus, anda fazendo a vontade de Deus. É isso aí, é alguém justo. Na Bíblia, no Antigo Testamento no caso, tem dois sentidos: alguém que segue uma vida reta, né? Esse é o sentido mais comum no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, quando a gente fala de justo, é alguém que foi justificado por Cristo, por crer em Jesus. Ele é justificado e agora anda na justiça de Cristo, tá? Agora escute isso aqui. Lá nos dias de Ló, Deus, ali estava Ló estava lá na cidade de Sodoma, e a Bíblia diz que aquele povo, um dos principais pecados desse povo era dissolução, ou seja, era promiscuidade sexual. E pasme, olha só o que o apóstolo, ele vai trabalhar aqui, o apóstolo Pedro. Eu vou ler o texto e vou aplicar. O que levou aquele povo, você sabe que Deus mandou chover fogo e o que mais lá? Enxofre. O que tem no inferno? Qual um dos componentes que tem no inferno que a Bíblia fala? Fogo e enxofre. Então o que Deus estava anunciando ali? Deus estava anunciando que aqueles que permanecerem na promiscuidade sexual vai queimar no inferno. É isso que Deus estava anunciando quando ali enviou o juízo para aquela cidade. Então isso é uma coisa muito séria. E promiscuidade sexual, já disse, é uma desordem da vida sexual, tá certo? E esse era um dos principais pecados desse povo. Veja comigo, eu vou ler o texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 e 7, olha só. E condenou a subversão a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Então aquilo que Deus fez lá em destruir aquela cidade com juízo, para que foi? Para dar o exemplo. Deus está dizendo que aquilo que aconteceu há milhares de anos atrás, hoje é o que para nós? Exemplo. Deus está dizendo: olha, vocês não querem terminar como Sodoma e Gomorra? Não vivam promiscuamente, não se entreguem à dissolução, à vida sexual desordenada. O que é desordenado? Sem ordem de Deus.
Qual que é a vida que Deus ordenou sexual? Um homem que casa com uma mulher, se relaciona. Passou disso aí, é devassidão, entende? Agora veja só o versículo 7, que coisa tremenda. Veja só. E livrou o justo Ló, enfadado. Sabe o que significa enfadado? Aflito. Da vida lá, dissoluta, é a mesma palavra, aselgeia, é a mesma palavra. Dos homens abomináveis. Então veja isso aqui comigo. Qual que era o pecado, um dos grandes pecados, um dos principais pecados que Sodoma cometia? Hoje, para quem não sabe, por que se fala do pecado da sodomia? É por causa do que acontecia em Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 19, versículo 5, a Bíblia diz que Deus mandou 2 anjos para a casa de Ló. Para quê? Para resgatar a família dele daquele lugar. E aqueles 2 anjos não veio como a gente está acostumado a ver na Bíblia, de asas. Aqueles 2 anjos, eles vêm de forma o quê? Humana. Eles estavam de forma humana. Então, os homens de Sodoma não sabiam que eram anjos. Só Ló sabia que eram os anjos de Deus, que Deus havia enviado. E aí, quando ficaram sabendo que aqueles 2 homens vieram na casa de Ló, o que aqueles homens de Sodoma procuraram fazer? Falaram para Ló: manda eles para fora, porque a gente vai ter relações com ele. Então queriam ter relações sexuais com aqueles homens. Então veja que dissolução, que devassidão terrível que havia naquela cidade. Então Deus nos libertou dessas práticas. Diga glória a Deus por isso. E agora o que mais? Olha lá, que isso aqui, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, de tão repugnante que eu vou dizer agora. Olha só, o que aconteceu? Depois que Deus efetuou o juízo, o Ló saiu de lá, Deus salvou ele. E ele trouxe com eles as filhas, a esposa virou estátua de sal. Porque o coração dela estava lá em Sodoma. Ela se adaptou ao ambiente que vivia. Em vez de ela, em vez de ela influenciar o povo, ela que foi influenciada pelo ambiente. De tal maneira que quando Deus falou, vou destruir a cidade, o coração dela estava na cidade. Aí a hora que o anjo falou, você sai daqui correndo e não olha para trás. Esse olhar para trás não é simplesmente olhar para trás. Esse olhar para trás significa, não deixe o seu coração lá. Saia de lá com o coração e tudo. É assim que nós saímos do mundo. Deus nos tirou do mundo e tirou o coração de dentro. Oh meu Deus. Tirou o nosso coração do mundo, né? Não só nos tirou, mas tirou o nosso coração também. Agora escute isso aqui que é terrível isso que eu vou dizer aqui, irmão. Isso é muito terrível. Agora veja só, as filhas de Ló, o que elas fizeram? Isso que eu estou falando está em Gênesis 19, 30 ao 38. Elas pegaram e disseram, o povo da cidade morreu, vamos fazer o quê? Vamos embebedar a filha mais velha. Ela pegou, embriagou o seu pai, deu cachaça para ele, deu vinho para ele, toma, embriagou. Sabe o que ela fez? Se deitou com seu pai, incesto. Elas praticaram incesto com seu próprio pai. Então veio a primogênita, se deitou e teve relações sexuais com o próprio pai. Isso não dá nem para imaginar na minha cabeça, de tão nojento, asqueroso. Hoje, a hora que eu estava estudando, eu falei, meu Deus, isso chega assim, me dá uma repulsa, um desespero. E aí o que a primogênita fez isso? Aí veio a filha, aí a primogênita pegou e falou para a filha mais nova, a irmã, né, dela mais nova, falou, eu me deitei com o pai, agora vai você, vamos embebedar ele de novo, e você deita, ele não vai nem perceber. E aí eu pergunto, onde que elas aprenderam isso? Aprenderam em Sodoma. Entende por que Deus teve que destruir aquela cidade? Dissolução, devassidão, promiscuidade sexual. E agora alguém chega numa noite como essa e pergunta, pastor, mas isso acontece no meio do povo cristão? Senão Paulo não estaria escrevendo uma epístola. Paulo, escute isso aqui, é muito violento. O apóstolo Paulo condena tais práticas como essa no meio da igreja. Isso é condenado veementemente nas escrituras. Escute, vocês já foram ministrar aqui numa palestra. A vida sexual ordenada por Deus, ela é uma bênção. Ordenada por Deus. Por quê?
Há uma espiritualidade muito grande que envolve isso, porque o nosso relacionamento íntimo aponta para uma realidade maior. Qual que é? A intimidade que nós vamos desfrutar com Cristo na eternidade. Então, quando o marido e a mulher se relacionam intimamente, quando eles têm esse entendimento, ou seja, eles estão antecipando o gozo eterno que vão viver com Cristo. Então aponta para uma realidade maior. Agora você entende por que o inimigo tenta trazer desordem nessa área? Fazer coisas abomináveis diante de Deus nessa área? Por quê? Porque ele quer trazer, porque isso são coisas infernais, que distorcem a ordem das coisas que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom. Diga glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Estou sentindo graça aqui, meus irmãos. E Paulo condena essas práticas. Olha só que coisa tremenda. Paulo condena, porque você sabia lá, eu vou ler, se você não ia, mas eu tenho que ler. 1 Coríntios 5:1. Paulo está apavorado, porque no meio da igreja de Corinto, percebam, uma igreja que tinha os dons espirituais, uma igreja, enfim, poderosa, mas existiam pessoas no meio da igreja. Olha o que eles estavam cometendo, veja isso. Geralmente, olha o que ele fala: se ouve que há entre vós fornicação, que é alguém que tem relacionamento sexual sem ser casado, isso é fornicação. E fornicação tal, com a qual nem ainda entre os gentios. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês estão praticando a fornicação como que nem no mundo muitas vezes acontece. Ele está querendo dizer, no meio da igreja, ele está querendo dizer ali algo específico, tá? Ele está querendo dizer, vocês tem alguns aí que estão praticando coisas piores do que o mundano faz. Agora olha o que eles estão cometendo, isso é grave, gente. Como é haver quem abuse da mulher de seu pai? Em outras palavras, o filho se deitando com a madrasta, maculando o leito do seu próprio pai. Dá para entrar isso na cabeça? Não dá. Na mente daquele que tem a mente de Cristo, a mente daquele que foi transformado, não cabe mais. Ele repugna isso, ele abomina. E aí o que ele faz? Qual é a palavra do apóstolo Paulo? Ele foi veemente, isso tem que ser tratado com muita seriedade e firmeza. Mas aí em 2 Coríntios 12:21, olha o que ele diz. Essa tem que ser a posição da igreja, além da firmeza, olha só. E que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram, e não se arrependeram da imundícia e prostituição. Aqui desonestidade é a mesma palavra de solução, tá? Aqui está traduzido equivocadamente, é aselgeia, é a mesma palavra, tá? Então, olha lá, não se arrependeram da sua devassidão que cometeram. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O pior de ter, além de ter cometido, o pior disso é não se arrepender do que cometeu. É achar que o que está fazendo é coisa normal. Não é normal. E aí o que o apóstolo Paulo diz? Chore por muitos daqueles. Então Deus está chamando a igreja para chorar. Deus está chamando a igreja para se humilhar. Deus está chamando a igreja para prantear. Por quê? Por aqueles que pecam e não se arrependem. Por aqueles que pecam, desonram e afrontam a Deus e não se arrependem. Choramos pelas almas. Levante uma das mãos para os céus e comece a glorificar o teu Deus. Deus vai derramar quebrantamento nos nossos corações. Deus vai derramar paixão pelas almas em nossos corações. Chore por aqueles que pecam e não se arrependem. Aleluia. Aleluia. Que coisa terrível. Do que eu digo, o pior de tudo, coisa horrível é pecar, mas o pior de tudo é que estão pecando e achando que é normal pecar, estão transgredindo e já não estão sentindo mais a dor por estar transgredindo. Então o apóstolo Paulo grita a Deus, chora aos pés do Senhor. Esse é um chamado para a igreja do Senhor. Eu confesso, aleluia, eu tenho que dizer isso aqui. Eu confesso que esses dias, por conta
aleluia, das eleições, e aqui eu não estou falando de partido político, vocês sabem que eu não me envolvo nessas coisas, eu estou falando em questão de ideologia. O duro de tudo, que me faz sofrer o meu coração, quando teve aí nas votações, o duro é um camarada que defende aborto. Eu não estou dizendo, quem quer que seja, não estou dizendo de algo específico, pode ser qualquer um, alguém que defende a morte dos inocentes, alguém que defende liberação de drogas, alguém que defende ideologia de gênero. Como que alguém cristão pode apoiar uma porcaria dessa? O meu coração chora. Deus está no controle de tudo, meus amados irmãos. A Bíblia diz que é Deus que exalta, é Deus que abate. Deus põe no trono, Deus tira do trono. Vai reinar quem Deus quer que reina. Mas o que me faz sofrer é a questão do reino. Como que alguém pode apoiar um crápula desses? Como que alguém pode comungar com uma pessoa, com um partido como esse? Eu choro aos pés do Cordeiro. Eu fico estarrecido. Porque não é questão de 1, de 2, de 1000, é questão de milhões e milhões e milhões. Não. Porque se eu apoio uma pessoa dessa, significa o quê? Eu estou consentindo. Eu sei que o quadro é difícil, as escolhas que nós temos não é fácil. A nossa escolha é essa, o menos pior. Essa é a nossa escolha, é o menos pior. Mas o que eu começo a ver, eu estou preocupado com a nossa nação. Estou preocupado. A minha preocupação é do reino. Eu estou falando de questão de salvação de almas. Oh meu Deus, as pessoas estão com a mente cauterizada, gente. As pessoas já estão achando normal. É normal roubar, é normal adulterar, já estão achando que isso é tudo normal. Não é normal. Deus tem um padrão estabelecido. E esse é o padrão que a igreja do Senhor, aleluia, defende. Nós estamos vivendo como Ló, sendo enfadado nessa Sodoma. Esse mundo é a nossa Sodoma. Nós estamos como Ló. Daqui a pouco a destruição vai vir. Mas assim como Deus tirou o justo, nós seremos tirados dessa terra. Eu digo diante do meu Salvador aqui, diante do meu Rei, cada dia que passa eu sinto repulsa de viver nessa terra. Cada dia que passa eu sinto de sabor, de ver como que as coisas vão se pendendo para pior. É como Daniel viu a revelação do sonho de Nabucodonosor que ele teve. A estátua começa com o quê? Com ouro. A cabeça da estátua tinha ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro e depois barro. Veja, o ouro é a melhor qualidade, depois prata é inferior, depois bronze inferior, depois ferro inferior, depois lama. Veja como o ser humano vai se degradando. Aleluia. Oh meu Deus, que Deus sensibilize a nossa consciência, nossos corações diante da sua presença. Há um chamado de Deus aqui nessa noite. Qual é o chamado de Deus? Chamado para chorar. Chamado até o pior dos piores bandidos, ou qualquer, enfim, os piores, porque tem as pessoas que é o lixo do lixo, né? Tem um lixo e tem um lixo do lixo. Existem esses,
que ele desceu a escala da imoralidade sem fim, mas até esses aí são dignos de piedade. Até esses aí nós temos que chorar, e chorar por quê? Porque eles pecam e não se arrependem. Nós temos que pedir para Deus, chorar aos pés do Senhor. Por quê? Porque a santidade de Deus está sendo ofendida, a honra de Deus está sendo ofendida, e nós, como povo das Escrituras, como povo de Deus, não podemos nos calar diante de tamanha aberração. Não, façamos como disse Paulo, choremos aos pés do Senhor, por aqueles que pecam e não se arrependem. Levante uma das mãos aos céus e comece a adorar o teu Deus aqui nessa noite. Deus vai derramar um espírito de quebrantamento e súplicas aqui no nosso meio nessa noite. Nós vamos, aleluia, lutar, aleluia, lutar pelo reino, pelas almas, pelas vidas perdidas. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Há uma graça de Deus sendo derramada aqui nessa noite. Deus pode pegar um Saulo perseguidor, Deus pode pegar um Saulo assassino, Deus pode pegar um Saulo na esquina de Damasco. Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. O Evangelho transforma. O Evangelho transforma. Agora veja, parte C, encerrando, parte C. Então os quais, havendo tornado-se insensíveis, se entregaram à dissolução, ou seja, promiscuidade sexual, a vida desordenada sexualmente, para com avidez cometerem toda a impureza. Primeiro vamos trabalhar essa palavra avidez. A palavra avidez aí, a palavra grega é pleonexia, que significa desejo ávido. Ávido vai significar ardente, é intenso, né? Um desejo intenso. É o desejo ávido de ter mais, cobiça, avareza. É por isso que você vai ver em alguns contextos essa palavra avidez aqui é traduzido como avareza, que é o desejo de ter mais, tá? Então essa palavra era usada para falar do desejo cobiçoso por mais bens materiais, e também intenso desejo por poder e desejo sexual impróprio. Ou seja, aqueles que já não têm Deus como seu alvo ou satisfação, buscam satisfação em si mesmos, em seus bens, em suas ganâncias, porque fizeram-se a si próprios deuses. São deuses de si mesmos. O que é um Deus? Um Deus a gente vive para agradá-lo. Quando o ser humano se torna Deus, ele vive para se satisfazer, porque ele se fez a si mesmo um Deus. Então, ele sempre tem um desejo de ter mais, porque aqui, eu já disse, pleonexia é um desejo ávido, né, por mais, eu já disse, e aqui mais por poder, mais por bens materiais, tá certo? E mais por promiscuidade, ou seja, é algo exagerado. Então, o apóstolo Pedro, veja só, o apóstolo Pedro fala sobre isso, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 14, ele fala sobre isso, e eu vou ler o texto, depois eu vou ler todo o versículo, depois eu venho comentando. Ele está falando aqui dos falsos mestres, que para nós também, aqui cabe os falsos crentes, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando aqui, seduzindo, as almas inconstantes, tendo o coração, olha lá, exercitado na avareza. Avareza aqui é a mesma palavra que Paulo usa para avidez, é pleonexia. Filhos de maldição. Deixa eu trabalhar esse versículo agora. Perceba isso aqui. A pessoa então, quando ela se torna insensível, essa pessoa é abandonada por Deus, Deus entrega a ele a sua própria sorte.
essa pessoa, agora, meu Deus, ela vai viver, ela vai entrar no lamaçal da promiscuidade, tá certo? E ainda com a avidez, ou seja, um desejo cada vez mais forte, um desejo cada vez mais intenso, em funções de coisas como essa, poder, coisas materiais e coisas indevidas, no caso, ganâncias e vida sexual imprópria. Agora veja só o que o apóstolo Pedro diz sobre essas pessoas. Ele diz, tendo os olhos cheios de adultério. O que ele quer dizer com ter os olhos cheios de adultério? É que a mente dessas pessoas eram preenchidas com pensamentos de infidelidade. O que é adultério? É infidelidade. Então a mente dessas pessoas está preenchida pela infidelidade. E tudo que elas enxergam é a oportunidade de trair, de prostituir. Agora entende o que Jesus, Pedro, eu acredito que tira isso daquilo que Jesus falou em Mateus 5:28. Se você olhar para uma mulher cobiçando-a com seus olhos, você já cometeu adultério. Por quê? Porque o adultério já nasceu no coração. E essa pessoa só está esperando uma oportunidade para cometer. No coração ela já cometeu. Só que ela só espera sempre uma oportunidade para consumar o ato. Agora, veja que coisa terrível que Pedro fala, além dessas pessoas estarem cheias, de adultério, ou seja, os pensamentos preenchidos com infidelidade, que Deus limpe os nossos olhos, como ele disse para a igreja de Laodiceia, colírio santo, Deus vai passar o seu colírio santo, a lábia, a face, purificando o nosso olhar, que o nosso olhar esteja cheio de amor, cheio de compaixão, que eu possa olhar, eu vou aplicar a palavra, que eu possa olhar para o sexo oposto e olhar verdadeiramente como um irmão, como uma irmã, porque existem pessoas, irmão, que têm tanta malícia, eu digo até no meio no nosso meio, eu digo cristão, que às vezes a irmã, sem maldade nenhuma, cumprimenta com a paz do Senhor, o irmão pensa que já está dando entrada para ele, cheio de adultério está o olhar dele, porque ele só consegue ver a irmã como um objeto, entende? Por quê? Desejo de ter mais, às vezes é até casado, mas deseja ter mais, entendeu? É avidez, isso não compete mais a nós temos uma vida transformada. Escute uma coisa, é por isso que quando vocês veem eu falando aqui, eu falo e vou continuar falando pelo resto da minha vida, que assim Deus me guarde. Eu digo, a esposa que eu tenho é a mulher do meu mundo, é a mulher mais linda do meu mundo, é a mulher mais linda da minha vida. Por quê? Porque eu só tenho olhos para ela. Podem me apresentar podem me apresentar, enfim, mas eu não tenho olhares, eu não vou colocar, por quê? Porque ela é a mulher da minha vida. As outras pessoas que eu vou olhar, é só com interesses do reino, não interesses pessoais. Você consegue entender isso? Porque aí tem um ditado que diz, a grama do vizinho é sempre mais verde, não é isso? Isso é mentira, a tua grama que é boa. Cuide dela, você vai ver como que é maravilhosa. Coisa linda, entendeu? Glória a Deus. Estou sentindo Deus nessa palavra, viu, irmãos? O que mais? Olha lá que Pedro fala. Essas pessoas, não cessando de pecar. A palavra não cessando de pecar significa insaciáveis, incapazes de parar de pecar. Entende? É sem pausa, pecam sem pausa. A todo instante estão pecando. É isso que significa. Não param de pecar em todo o tempo. Olha o que mais? Engodando as almas inconstantes. Aqui engodando, conforme eu já disse aí para os irmãos, significa enganar, seduzir. Essa palavra era usada como alguém que usava uma isca para capturar. Essa palavra. Então, falsos crentes, perceba aqui, enganando ou seduzindo as almas inconstantes. O que é uma pessoa inconstante? É alguém imaturo na fé ainda. É alguém que ainda oscila na sua fé, ainda não tem uma fé, entende? Firme, ele está ainda em crescimento. Então veja que os falsos mestres e os falsos crentes são onde eles encostam.
Eles encostam no inconstante. Vê se uma pessoa linguaruda encosta perto de alguém que é maduro na fé. Vê se ele encosta. E por quê? Porque ele sabe que ali ele não vai conseguir ganhar nada. Espaço, por que não vai conseguir ganhar espaço? Porque ele já tem firmeza na fé. Agora a pessoa que não alcançou maturidade, esses são alvo dessas pessoas. Eles vão seduzindo com essa isca. Terrível isso aí, viu? Eu só dei um exemplo aí, mas cabe em qualquer situação, porque esses falsos crentes atacam os imaturos na fé para fazerem deles as suas vítimas. Agora está aqui, ó. Olha o que Pedro fala aí, ó. Tendo o coração exercitado na avareza. Avareza aqui é a mesma palavra lá, pleonexia, que Paulo usa, tá? Então, olha isso aqui, ter o coração exercitado na avareza. Irmão, a palavra exercitado aqui, essa palavra, era usado em referência ao treinamento de um atleta. Alguém que está... O que um corredor faz? Ele não se prepara, para trabalhar o seu físico, para trabalhar os seus músculos, para trabalhar o seu condicionamento, e ele não se dedica àquilo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tem gente que se dedica, o coração, exercita os músculos do coração, no desejo de ter mais, traduzindo, ou seja, os falsos mestres, os falsos crentes, treinam, preparam-se e equipam-se os seus próprios corações para se concentrarem em nada mais do que em coisas que satisfazem os seus próprios desejos carnais. Então tem pessoas que exercitam o seu interior só para conquistar aquilo que ele quer se satisfazer, e nunca para satisfazer a vontade do Pai. Mas nós ficamos sempre na via de Jesus. Qual é a via de Jesus? Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quem quer viver para agradar a Deus aqui? Dê um glória ao nome dele nessa noite. Então nosso exercício é só se exercitar pela fé, porque sem fé não pode agradar a Deus. Então por isso que nós exercitamos a nossa fé, para continuar agradando a Deus, para continuar louvando a Deus, para continuar honrando a Deus, aleluia. E filhos de maldição aqui, são pessoas que estão condenadas à destruição eterna, tá? Vamos lá, encerrando. Agora Paulo diz, para com avidez, já disse aí que é o desejo de ter mais, cometerem toda impureza. A palavra cometerem aqui, poderia ser traduzida aqui nesse contexto, praticarem. A palavra grega ergasia, que significa ocupação, negócio, ganho obtido pelo trabalho, atividade. Entregar-se a algum tipo de atividade ou comportamento. Sabe onde é vista essa palavra? No episódio em que Paulo vai lá na Macedônia, e quando ele chega na Macedônia, ele prega a palavra, e quando ele vai pregar a palavra, ele prega para Lídia, Lídia abre o coração e se rende ao evangelho, e de repente Paulo continua pregando na região, e quem que aparece? Uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, e a Bíblia diz que ela, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. A palavra ali, lucros, é essa mesma palavra aqui, ó, cometerem. Por que davam lucros? Porque já disse o significado dessa palavra aí, tá? É ocupação, é ganho obtido pelo trabalho, atividade. Então por isso que naquele contexto se traduz como lucro, ganho. Então veja só que coisa tremenda. Eu vou ler o texto aí que eu citei e vou aplicar. Atos 16 e 19, veja só. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Veja só, dava grande lucro aos seus senhores. Então tem uma moça endemoniada, que é um espírito, que a Bíblia chama de espírito de adivinhação. Não é de revelação, é de adivinhação, porque a revelação que vem de Deus transforma, e a adivinhação só ilude. Pegou aí? Versículo 19. Aí você sabe, ela começou a falar para Paulo e Silas, ó, vejo que esses que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo ficou o quê? Ouvindo ela? Perturbado. Quando Paulo ouvia aquela jovem com o espírito de adivinhação, ficou perturbado. Já falei isso aqui inúmeras vezes. Quer saber quando o inimigo está falando? Causa perturbação. Quando o inimigo fala, causa perturbação.
Agora, e quando Deus fala? Traz paz. Aleluia, glória a Deus. Agora veja, aí Paulo pegou e falou, repreendeu aquele espírito de adivinhação na vida da mulher e ela foi liberta, a jovem foi liberta, glória a Deus pela libertação. Aí olha o que aconteceu, e vendo os seus senhores, pega isso aqui, ó, que a esperança do seu lucro, aquilo que eles ganhavam com a ocupação, com o trabalho, estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça à presença dos magistrados. Pega isso aqui, olha o que a Bíblia diz, e vendo os seus senhores, sabe o que é senhores? Senhores aqui é dono. Aqueles homens escravizavam aquela moça, perceba, os homens escravizavam uma moça que era escravizada por um demônio, mas na verdade os homens pensavam que escravizavam a moça, mas era o espírito que estava na moça que escravizava os homens. Pegou aí a revelação? Eu vou falar de novo. Aqueles homens achavam que estavam escravizando a moça, por quê? Eles estavam vivendo só para se satisfazer, está entrando dinheiro, por quê? Aquela adivinhação dava grande somatória de dinheiro, e aí eles achavam que o quê? Que eles estavam escravizando ela, estavam se dando bem, só que na verdade eles não sabiam que o demônio que agia na vida da menina estava enganando eles e prendendo eles na avareza, de tal maneira que eles nunca se satisfaziam com o que tinha, sempre queriam mais. E aí o que acontece? Olha só, quando aconteceu a libertação, olha o que diz a Bíblia, vendo que a esperança do seu lucro, perceba, vendo que a esperança do seu lucro, ou seja, eles colocaram a esperança no dinheiro. Isso é o que? Falsa espiritualidade. Como eu sei identificar a verdadeira da falsa espiritualidade? Falsa espiritualidade vive em função das coisas terrenas. Verdadeira espiritualidade vive em função das coisas eternas. Se alguém busca a Deus como finalidade, eu estou falando finalidade. Se alguém busca a Deus com a finalidade só de coisas terrenas, é falsa espiritualidade. Porque para o cristão, a finalidade dele não é bem terrenos, é consequência. Vou explicar com outras palavras, ficar mais fácil. Para o verdadeiro cristão, os bens materiais, as conquistas da terra não são uma finalidade. O que é finalidade? É o fim da obra, é a conclusão da obra. Então para o cristão o fim da obra não é as coisas terrenas. Então para o cristão a finalidade dele é o quê? É Cristo, é servir a Cristo, é adorar a Cristo, é glorificar a Cristo, é testemunhar a Cristo, é viver a Cristo. Eu vou ficar em Cristo até você dar glória a Deus. E aí, e as bênçãos materiais? É o quê? Consequência. É consequência. Você não vive em função delas. Por quê? Porque você é do céu. E quem é do céu não tem por finalidade as coisas passageiras. Por quê? Porque ele já se apegou às coisas eternas. Essa terra e esse céu vai passar, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Pega isso aqui, não esquece mais não, ó. Então, vou repetir, os homens que escravizavam a jovem, na verdade eram escravizados pelo espírito que agia nela. Eles estavam ocupados com a falsa espiritualidade, porque colocaram a esperança em coisas terrenas. Então toda pessoa que busca a Deus e a finalidade dele é as coisas materiais, é falso. Ele está sendo seduzido pelo espírito de adivinhação. E hoje, escute, existem igrejas que promovem espírito de adivinhação, porque eles contratam esses palhaços de palco, e que não tem revelação de Deus coisa nenhuma, que não tem visão de Deus coisa nenhuma, aí pega um show de adivinhação, só adivinhando a vida das pessoas, adivinha, e no final de tudo, levanta aqueles recursos monstruosos, mas aí o povo fica o quê? E qual que é o alvo deles? Eles não falam do céu, não falam do arrebatamento, não falam da vinda de Jesus, não falam de santidade. Tudo que eles falam é isso: você vai prosperar, você vai ter riquezas.
porque eles só visam as coisas terrenas. Isso é falsa espiritualidade. Agora, verdadeira espiritualidade, você colocou a sua esperança no lucro? Você colocou a sua esperança em coisas terrenas? Onde está a sua esperança? A nossa esperança está e é Cristo. Nós esperamos em Cristo, aguardamos a Cristo. A nossa esperança não está em coisas terrenas, passageiras e materiais. Nós temos uma esperança viva. A questão aqui, veja, eles colocaram a esperança no lucro, no dinheiro. O que aconteceu? Quando acabou a fonte de renda, eles se lascaram. A esperança deles era só aquilo. A hora que aconteceu o problema ali, o que aconteceu? Se lascaram. E agora o crente que tem a esperança em Deus? Ele passa por dificuldade, mas ele espera na terra não. Ele olha para os céus, da onde vem o seu socorro. E o socorro vem da onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Alabaxanda calabaia. Eu quero profetizar nesta noite. Você não espera em coisas terrenas. Você não está firmado em coisas humanas e terrenas. Você está firmado em Deus, na sua palavra. Deus sabe das suas necessidades. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você perecer. Eu vou dizer de novo: Deus não vai deixar você perecer, porque aquele que faz a vontade de Deus, diz a Bíblia, este permanece para sempre. Alacassi macaia, ura calabaçária. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a verdadeira espiritualidade sempre me levará para as coisas espirituais. Não se esqueça disso, hein? A verdadeira espiritualidade sempre me levará à minha ocupação. A minha ocupação não é praticar, não é estar, entende, cometendo toda a impureza. Não, essa não é a nossa ocupação. A nossa ocupação é com as coisas divinas, é com as coisas eternas, tá? O que Deus tem para fazer na sua vida aqui na terra, eu estou falando de coisas terrenas, é só consequência. Deus vai acrescentar o que você precisa. Eu vou falar de novo porque alguém não entendeu e não pegou a palavra profética. O que vai chegar para a tua vida dentro da sua necessidade é consequência da tua espiritualidade. Então busque a Deus, sirva a Deus, porque Deus vai acrescentar o que você necessita. Ah, meu Deus, Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Eu estou dizendo aqui, hein? Deus vai lhe acrescentar. Eu não sei se vai ser o corvo que Deus vai mandar. Eu não sei se Deus vai usar a viúva de Sarepta. Eu não sei se Deus vai mandar o anjo para te servir pão e água. Eu não sei. Mas Deus vai acrescentar na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos encerrar aqui o estudo. Vou ler todo o versículo. Os quais, tendo se feito insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, desejo de ter mais, né? Cometerem, praticarem toda a impureza. A palavra impureza grega aqui, akatarthia, significa, além de impureza, contaminação, imoralidade. É o estado de impureza moral, especialmente relacionado com pecados de ordem sexual. Deus está trabalhando nessa área aqui. Deus está trabalhando, eu estou convencido pelo Espírito Santo, porque Deus está colocando as coisas em ordem. Deus está dando aqui graça para seu povo, para a sua igreja, para vivermos de forma ordenada. Ordenada pelas Escrituras, ordenada por Deus, desfrutar da bênção de Deus. Escute isso aqui. Está escrito, vou ler o texto, vou ler mais dois textos aqui agora. Primeiro, 1 Tessalonicenses 4, 7 e 8. Esse é um chamado geral para o povo de Deus. Qual que é o chamado? Porque não nos chamou Deus para imundícia. Imundícia aqui é a mesma palavra, tá? Akatarthia, que significa, poderia ser traduzido em impureza. Então Deus não nos chamou para imundícia, para impureza. Então veja, Deus não nos chamou, diga forte com a mão direita levantada. Deus não me chamou para impureza. Se você crê nisso, diga alguma coisa aí, em nome de Jesus.
Quem se alegra na santidade de Deus aqui? Então, olha lá, isso aqui é um hebraísmo que Paulo usa. Ele fala tanto o que Deus não me chamou, agora o que Deus me chamou. Então, Deus não nos chamou para a imundícia, mas para... É isso, esse é o nosso chamado. Deus nos chamou para a santificação. Antes de dar o significado da palavra santificação, veja lá. Portanto, quem despreza isso o quê? O modo de vida santo. Quem despreza a santificação, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então a pessoa que despreza, coloca de lado, que rejeita a santificação, ela está rejeitando quem? A Deus, não está rejeitando a homem. Se você rejeita essa palavra aqui, é como Paulo pregou aqui, ó, vocês não estão rejeitando a mim, vocês estão rejeitando a Deus. Então ele está dizendo, ó, quem despreza a santificação não está desprezando homens, está desprezando. Já pensou colocar Deus de lado, irmão? Você já parou para pensar nisso? Deus não quer isso do seu povo, jamais. Agora veja só, a palavra santificação, que a palavra grega é hagiasmos, significa dedicar ao serviço e a fidelidade a Deus. Então, o que é aqui a santificação? É nós sermos dedicados em servir a Deus, e a fidelidade ao nosso Deus. Nós nascemos para isso, irmão, e eternamente viveremos assim na sua presença. Você se alegra em viver eternamente assim para Deus, dedicado ao serviço a Deus e a fidelidade a Deus? Aleluia! Aleluia! O escritor aos Hebreus nos dá um exemplo de alguém que desprezou a santificação. E eu vou ler, vou fazer um resumo, é claro, não vou comentar os versículos de forma abrangente, só uma pinceladinha de leve, bem de leve mesmo. Esaú desprezou a santificação. Esaú. E até hoje nós vemos o estado deplorável e catastrófico que tomou o rumo da vida de Esaú e dos seus descendentes. Veja, ele desprezou. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos, e a santificação. Não é só a paz, é a paz e a santificação, sem a qual, veja só, ninguém verá o Senhor. Pastor, eu quero ver a Deus. Via santificação. Sem santificação ninguém conseguirá ver a face de Deus, jamais. Agora olha o que ele diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, a pessoa não provar dessa graça, a pessoa se apartar dessa graça. Então, tendo cuidado, vigilância. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. Escute isso. Olha o que ele fala raiz de amargura brotando. O que é a raiz? Para ter raiz precisa do que primeiro? Qual que é o primeiro processo para criar raiz? Semente. Então tem a semente, vem a raiz e depois vem o que? O fruto, brotando, ó, brotando. Então perceba, semente, raiz e fruto. Agora aplicando aqui de forma mais direta para o nosso dia a dia, vamos lá, alguém foi e te ofendeu, isso é semente. Alguém foi e te ofendeu. Se você não liberar o perdão, o que vai acontecer? Essa semente vai criar o quê? Raiz. E dessa raiz no coração vai crescer um fruto, e desse fruto, ou seja, vai fluir da sua vida, vai fluir nas suas ações, na sua palavra. E aí o que acontece no meio das pessoas que têm raiz de amargura? Ó, vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Uma pessoa amargurada, ela contamina o ambiente que ela vive, tá? Então, acontecer alguma coisa, já libera o perdão. Para quê? Para já matar o mal com raiz e tudo já. No teu coração não tem espaço para raiz maligna. Eu vou profetizar de novo porque alguém não entendeu. No teu coração não há espaço para raiz maligna. Mas aqui o contexto que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, o contexto que ele está dizendo, ele está falando que essa raiz de amargura, sabe para quem que ele está dizendo? Ele está falando em relação a Deus. Porque no capítulo 12 ele fala: filho meu, quando fores exortado, corrigido pelo Senhor, não desmaies. Porque existem pessoas que quando são disciplinadas pelo Senhor, acabam criando raiz de amargura. Por que Deus permitiu isso? Porque não crie raiz de amargura no teu coração contra Deus não, viu?
que diz a Bíblia? Em tudo dai graça. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nos magoam, irmão, nos chateia profundamente. Chateia ou não chateia? Você fala, meu Deus, o que é isso? Mas aí eu começo a pensar, não, Deus, aí sabe o que vem no meu coração? Eu digo, tu sabes de tudo. Eu creio que o Senhor é bom, o seu caráter é justo, o Senhor é fiel, o Senhor não falha. Então eu prefiro me render à grandeza do Senhor. Agora veja o que aconteceu aqui, de alguém que desprezou a santificação, olha lá. E ninguém seja fornicador ou profano. Profano é aquilo que não é santo, tá? Fornicador já expliquei. É uma pessoa que se relaciona sexualmente sem ser casado. Então, ninguém seja fornicador ou profano como Esaú. Olha lá, que por um manjar, uma comida, coisa terrena, vendeu o seu direito de primogenitura. Você sabe o que é primogenitura? Era o direito das bênçãos espirituais. Não só isso, mas eu só quero falar disso. Então, o Esaú, ele trocou o eterno pelo passageiro. Ele trocou o divino pelo terreno. Ele trocou o espiritual pelo carnal. Quanta gente trocando ministério, trocando chamado, trocando a salvação pelas coisas dessa vida, hein? Não vale a pena, hein? Agora veja, porque bem sabeis, aqui que está o X da questão, que querendo ele ainda depois herdará, Saul queria herdar o quê? Veja só, no texto só diz que ele queria herdar a bênção. Foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Por que aqui Saul, ele é um exemplo de alguém que não vive a santificação, de alguém impuro? Sabe por quê? Ele buscava a bênção, mas jamais o abençoador. Veja, em algum momento, se no texto fala aqui que ele quer o abençoador, que ele quer Deus, ele só quer as bênçãos de Deus. Ele só estava de olho nas questões, o quê? Terrenas. Ele só queria coisas terrenas. E Jacó, é claro que depois Deus acertou o ponto. Ele usou meios errados para uma finalidade, mas Deus exortou ele pagou um preço, 20 anos lá na casa de Labão para aprender. Querendo alcançar a bênção espiritual, mas de forma carnal, aí vai pagar o preço na mão de Labão. Deus sempre tem um Labão para o enganador. Aí escute essa. Então Esaú, veja, a impureza está ligado ao quê? A impureza está ligado ao quê? A vida promíscua sexual. Entende? É alguém que despreza as bênçãos espirituais. E Deus está nos alertando aqui nessa noite, Deus está nos exortando aqui nessa noite, Deus está nos encorajando aqui nessa noite, dizendo: você não é da prática da impureza, você não está no espírito de Esaú, não é um profano, fornicador, não, você é um santo, você é santificado, você quer ver a Deus, quer andar com Deus, quer caminhar com Deus, porque o Espírito de Deus habita, aleluia. E aí eu encerro dizendo: resistir ao Espírito Santo tornará a pessoa insensível, e a insensibilidade acaba sendo a porta de entrada para o abismo do lamaçal da imoralidade. Que Deus guarde o nosso coração, amém. Que Deus limpe a nossa consciência, e que Deus nos capacite a viver de modo puro, santo e agradável diante dos seus olhos, amém? Essa vida que Paulo diz aqui, essa vida insensível, promíscua, essa vida é passada. Agora vivamos o novo de Deus para nós. Qual é o novo de Deus? Uma vida santificada. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia.